será semelhante a 10 virgens. Que coisa interessante, que parábola maravilhosa da parte do Senhor. Quem iria comparar o reino de Deus, querido, com 10 virgens? Mas é exatamente isso que Jesus faz. Uma comparação, uma analogia bíblica, dizendo que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do seu esposo. 5 delas eram prudentes e 5 delas loucas. 5 eram o quê? E 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vazias, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, começaram a ficar sonolentas, até que todas adormeceram. Mas à meia-noite houve-se um clamor, e elas ouviram: aí vem o esposo. E saíram ao encontro. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas, elas estão se apagando. Para quem conhece lamparinas à base de azeite, de querosene, sabe que conforme o líquido vai acabando, o pavio também vai fumegando e a luz não vem. Eu penso que de alguma forma é isso que estava acontecendo, aquela luz que meio que acendia e apagava, até que não acendeu mais. E as loucas disseram então às prudentes: dai um pouco dos vossos azeites, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes, verso 9, responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, e lá comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O que aconteceu? Diga: fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, Filadélfia, vigiai, noiva do Cordeiro, porque vocês não sabem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Sobre essa palavra de despertamento, eu quero orar com você, igreja bendita, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Senhor, a tua igreja está assentada e agora ela está atenta. Houve um despertar da tua parte, e eu vejo o coração deles agora de uma maneira diferente. Nós estamos receptivos para aquilo que o Senhor deseja e planejou para cada um de nós. Verdadeiramente que não haja, Pai, nenhuma distração numa palavra tão importante. Aliás, toda a tua palavra é importante para nós. Eu chego a dizer que a tua palavra é a nossa vida, porque tudo que nós precisamos para chegarmos vitoriosos na carreira que nos foi proposta, nós precisamos da tua luz, da tua palavra. Nos ensina essa noite e encoraja este homem, esta mulher, aqueles que estão aqui, aqueles que estão pela internet, a não só ser ouvinte, mas ser praticante da tua verdade. Todo que crê, diga amém. Graças a Deus por esta palavra. É bem provável, querida igreja, que você tenha ouvido esta palavra, que você tenha lido esta palavra, que você já tenha sido ministrado por esta palavra, a parábola das 10 virgens.
Mas eu penso, querido, que essa palavra, ela nunca foi tão atual como o dia chamado hoje, como esse agora. Para esse despertar de Deus na nossa vida, para aquilo que o Senhor tem de um plano real, querido, para aqueles que estão aqui, para a igreja de Cristo Jesus em toda a terra. Eu dizia a você, querido, que o inimigo está muito interessado em encher a tua mente, em encher o teu coração com preocupações e com problemas, a ponto, querido, de você ficar tão preocupado com as coisas da terra, que você se esquece das coisas do céu. E é isso que nós temos visto em meio à igreja, e esta igreja não tem sido diferente. Vidas que às vezes entram aqui, cheias de preocupações, a ponto, querido, delas não estarem aqui, embora o físico esteja. Preocupações do amanhã, preocupações das contas a serem pagas, preocupações, querido, de problemas, de notícias que chegaram, de laudos que apontaram enfermidade. Verdadeiramente o caminho tem sido um caminho estreito para todos nós. A verdade é, querido, que embora nós possamos pertencer a famílias diferentes, na fé nós somos uma mesma família. Diz amém para isso. E nós temos enfrentado o mesmo adversário. E nós temos enfrentado os mesmos obstáculos. O inimigo está interessado, querido, em que tudo te vá mal. Da mesma forma que há um Deus que tem prazer que tudo te vá bem. Há uma luta sendo travada. E a Bíblia diz que o Deus que quer que tudo me vá bem, Ele está no céu. Ah, querido, Ele está no céu. E o inimigo que está interessado que tudo te dê errado, que tudo te vá mal, ele está na terra. E é por isso, querido, que ele vai fazer com que as lutas sejam no território dele. É por isso, querido, que ele está interessado em focar a tua mente nas coisas naturais e naquilo que você está enfrentando agora. É claro, querido, que eu não estou dizendo para você se esquecer de tudo, mas eu estou dizendo, querido, para você colocar os teus olhos naquilo que realmente produz esperança, de uma visão do alto, querido, porque do alto você enxerga perfeitamente todos os ângulos da batalha. E eu creio, querido, que é na região celeste, que é na região do céu, que você terá êxito, que você de fato se tornará um grande vencedor. Porque não se engane, tudo que acontece na terra é reflexo do céu. Eu vou dizer novamente, tudo o que, pastor? Tudo, tua vida inteira é reflexo na terra do que acontece nas batalhas celestiais. O inimigo tenta focar você aqui e manter você na terra, porque na terra você vai se esquecer das coisas do céu. E você não é alguém da terra. Eu vou dizer novamente, você é cidadão do céu. Ai, querido, você poderia dizer para o teu irmão cheio de orgulho, um orgulho santo, né? Coisa boa, você é um cidadão, uma cidadã do céu. Do que você está falando, pastor? Eu estou falando de reino. Eu estou falando de um reino de Deus representado na terra por você. E a palavra de Deus, querido, hoje, de uma maneira diferente, ela continua falando de reino. Mas agora o rei é o noivo. Jesus é o noivo. E é desta forma que ele está se revelando a nós. Ele está se revelando como noivo, e de um outro lado há uma noiva, e a Bíblia diz que essa noiva está aqui representada, querido, na palavra de Deus por 10 virgens, e nós sabemos que essas virgens representam a igreja do Senhor, representa você, querido,
De um lado está a noiva, do outro lado está o noivo. De um lado está o cordeiro, de outro lado, querido, estão as virgens. Porque é essa igreja sem mancha, sem pecado, por isso há a referência de virgens. Aquela que se guarda, aquela que almeja o noivo e não se contamina com as coisas da terra. Ainda que você diga que você é alguém pecador e não caberia talvez essa linguagem a você, eu quero te lembrar, o sangue cobriu o teu pecado, o sangue cobriu, querido, a tua dívida, e hoje diante do Senhor, você pode sim ser noiva, adornada, amada, querida. Mas quando o Senhor me mostrou, querido, a figura do noivo, e olhando para o noivo, tudo está perfeito. Quando eu olho para o noivo, a figura do noivo, o noivo está preparado. O noivo reina sobre tudo. Não há dúvida do amor dele pela noiva. Aliás, o noivo provou o amor. Ele deu a vida por ela. O noivo, ele tem uma expectativa muito grande do encontro. Porque o noivo chegou a declarar: eu vou, mas eu volto. E eu vou voltar para te buscar. Ah, querido, o céu está todo cheio de expectativa. Ele aguarda ao lado do Pai. Porque é o Pai que vai dar ordem: filho, vai buscar a tua noiva. Assim acontece no casamento judeu. Há um cortejo que vai até a noiva, e o cortejo, quando está chegando perto da casa da noiva, alguém resolve gritar: o noivo vem! E a noiva que está lá dentro, com muita expectativa, dias, se preparando, se adornando, está chegando o dia. O coração dela, eu penso que bate mais forte. E o noivo está quase à porta. Quando é que o noivo vem? Quando o pai dá a ordem. No casamento judeu é assim que funciona. Por isso, a parábola tem a ver com esse casamento. Eles conheciam essa linguagem. Talvez ela seja um pouco diferente para nós. Mas é a realidade de um casamento, das bodas que irão acontecer. O noivo está esperando apenas o pai dar a ordem: vá buscar a sua noiva. Ele está preparado. O noivo está lindo. O noivo tem uma coroa na cabeça. Ele tem vestes longas. Aliás, o noivo é o rei. Ele vem glorioso. Ele não vem como da primeira vez, como homem. Porque na primeira vez ele se desfez da sua glória. Mas agora ele vem glorioso. Quando nós olhamos de um lado a figura do noivo, ela está perfeita. Mas quando nós olhamos do outro lado a figura da noiva, ela está preocupada. A noiva está o quê? Preocupada. Ela está dispersa. Tem muitos problemas acontecendo. Estou para te dizer que tem noiva esquecendo que vai casar. Mas como é que pode? É eu que te pergunto. Como é que você pode esquecer do seu casamento? Se é uma coisa que as mulheres não esquecem, é do dia do casamento. Aliás, querida, elas ficam se preparando para esse dia meses. Não é assim? Tem muito detalhe. Ai, que cabelo que eu vou fazer? Vou fazer chapinha. Vou fazer de lado. Vou fazer ondinha. Sei lá o que você pensa, mas você quer se transformar. Ai, quem vai fazer a minha maquiagem? Que vestido que eu vou pôr? Toda noiva é assim. Elas costumam dizer que toda mulherada vai olhar quando elas entrarem. Os detalhes de tudo.
Os homens, diferente. Ai, querido, se deixar, eles vão se arrumar no dia. Não é? Em meia hora eles entram dentro daquele guarda-roupa, saem e eles estão prontos. Você está lindo. Em meia hora. Mas elas não. Elas têm um dia inteiro para elas. Eu nunca vi ninguém dizer que tem o dia do noivo. Se tiver, eu não tive. Mas minha esposa teve. As semanas de preparativo. Querido, há uma expectativa pelo casamento. Mas será que quando nós trazemos essa verdade para a noiva, a igreja, será que ela está também ansiosa pelo encontro? Será que ela está se adornando para o encontro? Porque o noivo está lindo, ele está preparado. Ele só aguarda o pai falar para ele: vá buscar a sua noiva. Mas a igreja, querido, de verdade, quando Deus me mostrou, Ele me mostrou uma noiva dispersa. Uma noiva tão preocupada com as coisas da terra, que ela esqueceu que tem um encontro no céu. Ela está buscando as coisas dessa terra. Ela está se esquecendo que ela nasceu para um propósito: se casar com o noivo. Quando nós lemos a passagem das 10 virgens, nós somos imediatistas e nós logo escolhemos o nosso lado. Não é verdade? Quando nós lemos, querido, e nós falamos de 5 mulheres loucas, eu logo me coloco no meio das sensatas. Mas louca que eu não sou. Não é assim que você pensa? Você pode nem falar, mas é o que você pensa. Ai, louco, pastor, você pode me chamar de tudo, mas louco eu não sou. E nós nos colocamos logo, querido, como igreja, no lado das 5 sensatas, das 5 prudentes. Mas essa louca, querido, ela não é uma louca de babá. Ela não é uma louca, querido, de cabelos tudo arrepiados. A loucura que talvez você imagine que essas mulheres sejam. Aliás, querido, eu estou para dizer que elas são muito mais prudentes do que muitos. Não vou falar também que de louca ela não tem nada, porque elas têm. Porque senão a Bíblia não chamaria elas de loucas. Mas de que loucura a Bíblia diz? O porquê que elas são loucas? Porque quando nós olhamos a realidade de ambas, e eu separo aqui as 10 virgens de 5 prudentes, de cinco loucas ou insensatas, em algumas traduções. Nós encontramos, querido, nessas 10 virgens, coisas semelhantes à nossa carreira com Cristo. A Bíblia diz, querido, que as 10 eram virgens. O que você disse? As 10 eram virgens. A Bíblia diz, querido, que as 10 esperavam pelo noivo. A Bíblia diz, querido, que elas foram para o mesmo lugar. E embora você diga, mas as prudentes, elas ficaram de olhos arregalados esperando quando o noivo estava por vir. Não é verdade. Porque a Bíblia diz que mesmo as prudentes, elas cansaram, elas tosquenejaram, elas começaram a cochilar, a ponto de tanto as prudentes quanto as loucas dormirem. Todas elas dormiram. Então dizer, querido, que as prudentes ficaram ali esperando, eu não saio dessa igreja enquanto ele não vier, também não é para tanto. Você pode ir para casa, dormir, trabalhar, e ainda assim ser prudente. Não é o fato de estar aqui, querido, até porque as 10 eram virgens, e eu diria, as 10 eram chamadas de noivas que se preparam para o cordeiro, para o noivo. O fato é que esperavam, ambas tinham candeias, lamparinas, ambas tinham luz. Num primeiro momento, todas iluminavam.
A palavra não fala de trevas, a palavra não fala de ímpios, a palavra está falando de servas e servos. A palavra está falando de homens e mulheres que num determinado momento tinham luz, tinham azeite, tinham lâmpadas. Mas é muito importante que você saiba que azeite é diferente de lâmpada. Que você pode ter lâmpada, mas num determinado momento você pode não ter mais azeite. Você pode ter lâmpada, mas num determinado momento você pode não ter mais azeite. E é aí, querido, que entra a loucura de 5 delas. Porque até então, ambas sabiam que o noivo viria. Todas elas eram virgens. Todas elas tinham uma expectativa pelo casamento. Todas elas se iluminavam. Todas elas se cansaram e dormiram. Todas elas ouviram alguém falar e gritar: o noivo está vindo. E se você me perguntar até aqui, não há diferença alguma entre as 5 prudentes e entre as 5 nécias. Então eu diria para você, amada igreja, querida Filadélfia que está aqui, e você que nos ouve pela internet, até aqui, querido, eu vejo que não há loucura nenhuma nessas 5. Aliás, elas estão muito mais preparadas do que muitos de nós. Mas o fato é, querido, que quando disseram, o noivo está vindo, elas correram. E a Bíblia diz que todas as 10 foram olhar as suas lamparinas, quando o noivo estava vindo. E eu penso que as prudentes olharam, que a lamparina talvez estivesse até quase que se apagando, ou estivesse acesa. Mas o fato é que em algum momento elas pegaram aquela lamparina, eu não sei se antes de dormir, eu não sei se pela manhã, eu não sei em que momento, elas olharam e disseram: eu preciso encher mais, eu preciso completar, porque se eu deixar acabar, pode ser que o noivo venha. E a prudência delas fez com que elas tivessem azeite sobrando. Não era azeite para a necessidade de um momento, não era azeite para um acontecimento, não era azeite para uma cura, não era azeite para uma porta se abrir, não é azeite para que um sonho seja realizado, mas é azeite para uma vida toda, para um plano que é morar no céu. Porque se o seu plano não for esse, o teu azeite também não está sobrando. Se o plano for para agora, esse azeite vai dar para uma noite. E amanhã você está cansado de novo. E amanhã talvez você esteja desgostoso da vida de novo. Porque quando a luz vai-se embora, as trevas cercam. As prudentes tinham azeite. E talvez alguma delas disseram: ele está a quilômetros daqui. Alguém disse: o noivo está vindo. Talvez ele esteja a algumas horas daqui. Vamos manter bem acesa as nossas lamparinas. As 5 nécias correram e viram, já não se tinha azeite, a lâmpada estava apagando. E elas sabiam, nós precisamos deixar aceso. Então elas fazem um primeiro convite, e elas têm uma primeira ideia nas suas mentes: vamos pegar um pouquinho da outra, vamos buscar azeite com a prudente, vamos transferir a unção delas para nós, porque o azeite ele simboliza a unção, e a unção está dentro de você. Pastor, você crê em transferência de unção? Não creio.
Eu creio que eu posso orar por você, e um Deus de infinito amor e misericórdia, que sonda o meu coração e o teu, Ele pode derramar unção na tua vida. Resposta de oração, amém, mas principalmente por ter visitado você. Ele vai te dar segundo o teu coração. É dessa forma que eu creio na unção. Alguns dizem, vamos transferir unção, este homem é mais ungido do que aquele, essa mulher tem mais unção do que aquela. Ai, querido, de verdade eu vou na fonte. Aliás, na fonte inesgotável. Até porque, querido, o que tem de unção contaminada. Mas isso é para um outro culto. Quando elas pediram azeite para si, elas disseram, pode ser que ao dividir o azeite, tanto nós como vocês, não entrem nas bodas, porque o azeite pode acabar. Vocês sabem onde compra? Interessante, ela sabia onde comprava. Vocês sabem onde tem azeite? Interessante, ela sabia onde tinha azeite. Por que não compraram antes? Por que não buscaram antes? O fato que elas disseram, nós vamos comprar agora. E nós vamos buscar agora. E se ele vier, diga para ele esperar. Mas ele está esperando até agora. E quando ele vier, ele está cumprindo a ordem do Pai. Amados do Senhor, e vai ser num piscar de olhos. Ele não vai ficar esperando você se arrumar. Aliás, esperar você se arrumar é uma coisa que sempre acontece. Às vezes você fica se adornando, buscando azeite. Vai chegar um momento que ele vai dizer, agora eu vou buscar. E ele não vai esperar mais. Porque elas eram loucas. Ai, pastor, eu pensei que elas eram doidas, elas babavam, elas... Sabe aquela coisa doida varrida? Não. Eu não vou nem te perguntar agora se você é mais prudente ou louca, porque de repente você levanta até a mão e fala, não. Porque para dizer a verdade, querido, muitos de nós estamos loucos. Louco é saber, querido, que ele vem e não comprar azeite. Louco é saber que ele vem e não se preparar. Louco é saber, querido, que o noivo está prestes a entrar. Claro que é uma força de expressão por essa porta. E eu estou lutando na terra. Percebe porque o inimigo está distraindo tanto você? Percebe, querido, porque muitas coisas estão tirando você do alto? Você está se ocupando com muitas coisas, igreja. Estou me ocupando com o meu trabalho, estou me ocupando com os meus dons, eu estou ocupando com a minha academia, eu estou ocupado com os meus filhos, eu estou acostumado com os meus problemas e ocupado com eles. E você vai ficando na terra. E você vai ficando na terra. Até que o azeite acaba. Essa palavra é um despertar para nós. Estou quase dizendo para você, querido, que de louco essas mulheres aqui não tinham quase nada. Mas eram loucas. Mas assim, doida, não. Eram virgens, esperaram por ele, ouviram a voz, dormiram da mesma forma que as prudentes. O fato é que numa distração, perderam aquilo que seria o maior sonho da vida delas. Quando elas foram buscar o azeite, o noivo veio. E o noivo levou as prudentes.
E a Bíblia diz que a porta, e se ele fechar, não há quem abre. Se ele fechar, não há quem possa abrir. Quando elas voltaram com azeite, elas foram bater na porta. E elas disseram: Senhor, Senhor, deixa eu entrar. Eu estou com azeite agora. E ele disse: não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem vem. Aí, pastor, como é que eu faço? Então esqueço dos meus problemas? Não, querido, dos seus problemas cuida o Senhor. Ele vai cuidar de você. O noivo já deu ordem, cuida dela. Cuida de tudo que envolve a vida dela. Porque eu quero o coração dela, da minha noiva, só para mim. Ele não vai dividir teu coração. Você tem que ter expectativa do encontro. Porque se você não tiver, você não vai encontrar. Amar o noivo tem que ser uma busca incessante. Ai, quanto você ama ele hoje? Amo muito. E amanhã? Aí eu quero amar mais. E depois? Ai, mais. Cada vez mais perto dele, mais amor eu tenho para dar. Eu já vi até louvor dizendo: o primeiro amor é tão lindo, eu quero voltar para o primeiro amor. E eu já disse aqui para você, o primeiro amor foi maravilhoso, não foi? Só que hoje eu amo mais. Dizer: você quer voltar? Não quero. Lá, amei, foi um encontro maravilhoso. Mas hoje, amo muito mais. Não quero voltar. Satanás está querendo te trazer para a terra. Se eu perguntar aqui, quantos problemas você tem? Eu penso que tem pessoas que vão erguer os 2 braços. Tenho muitos, pastor. E o que você tem feito com esses problemas? Eu tenho lutado. Tenho tentado vencer. Então me diz a verdade. Você que está lutando contra o teu vício, contra a tua carne, contra essa crise que está aí fora. O quanto do encontro você tem buscado? Há pessoas aqui, querido, que há anos não falam disso. Deveria falar. Deveria buscar. Até porque, querido, ele está com uma expectativa de te encontrar. O que você falou? Ele está com muita expectativa pelo encontro. Diga para o teu irmão, querido, olha bem no olhinho dele e diga: olha, ele está com muita expectativa para encontrar você, viu? O reino de Deus é comparado com 10 virgens. Diga: o reino de Deus. Diga com fé, querido. O reino de Deus é comparado com 10 virgens. 5 prudentes, 5 loucas. 5 prudentes, 5 loucas. No mínimo 50% vai ficar. Quanto da igreja vai ser salvo? Querido, eu não posso te dizer, até porque não tenho esse poder. Mas vim aqui para te anunciar a Filadélfia. Seja a parte que vai subir. Querido, eu vou dizer de novo, seja a parte que vai subir. Em nome de Jesus. Seja a parte que vai subir. E qual é a parte que vai subir, pastor? Me diga. Aquela, querido, que leva as suas lutas para o céu. E se esquece, querido, em nome de Jesus,
de ficar tão preocupado com as coisas dessa terra, porque da terra, das coisas que é aqui, querido, tem cuidado o rei. Tem azeite. Tem azeite. Azeite é diferente de lâmpada. Porque se a lâmpada não tiver azeite, ela não brilha. Eu vou dizer de novo. Azeite é diferente de lâmpada. Porque se a lâmpada não tiver azeite, ela não brilha. Ai, pastor, mas eu sou lâmpada. Ok, mas brilha. Ofusca as trevas. Ou se confunde com elas. Vamos dizer a verdade, querido. O que tem de trevas dizendo que é crente? Não tem. Cada hora chega uma notícia falando: o fulano não é crente. Eu falei: aonde? Diz que é. Diz que virou, diz que... Então tá. Você perde o sono por isso? Claro que não. Cada um diz o que quer. Mas se me perguntarem, querido, eu tenho que responder não com palavras, mas com brilho. Eu não vou responder com palavras. Vou responder com ministério, vou responder com trabalho, vou responder com a minha família. Aliás, tem um bom nome. O que você falou? Tem um bom nome. Represente bem Jesus na terra. Porque tudo em você fala. Amém, noiva? Amém, noiva? Leva essa guerra para o céu. E não se esquece de encher de azeite.